Você já parou para pensar como terminou a vida de um dos homens mais poderosos da história? Napoleão Bonaparte, o imperador que transformou a Europa, que venceu batalhas impossíveis e inspirou tanto admiração quanto ódio, morreu sozinho, isolado, em uma pequena ilha perdida no meio do Atlântico Sul, Santa Helena. Mas o que poucos sabem é que suas últimas 48 horas foram repletas de mistério, dor e palavras que ainda hoje despertam curiosidade. Por que exatamente ele morreu? Teria sido vítima de uma doença, como afirmam os registros médicos? Ou alguém teria colocado um fim à sua vida de forma planejada, através de um envenenamento lento e silencioso? Este mistério atravessa séculos e continua fascinando historiadores e curiosos até hoje. Antes de mergulharmos nessa história, vale lembrar: o legado de Napoleão não se resume às batalhas ou conquistas. Seu Código Civil, suas reformas administrativas e sua visão estratégica moldaram a Europa moderna. É por isso que entender o fim de sua vida não é apenas um detalhe, mas uma peça fundamental para compreender o impacto de um dos maiores líderes da humanidade. E aqui, nos Segredos da História, nós revelamos os detalhes ocultos, os bastidores e os momentos finais dos grandes personagens que marcaram a humanidade. Então já se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que você vai ouvir agora é uma viagem às últimas horas de um imperador que nunca deixou de sonhar com poder, mesmo diante da morte. Depois da derrota em Waterloo, em 1815, Napoleão não tinha mais para onde correr. A Europa estava cansada de suas guerras e expansionismo. Os britânicos, temendo que ele escapasse novamente, como já havia feito da ilha de Elba, decidiram enviá-lo para um lugar de onde não poderia jamais retornar: Santa Helena, uma pequena ilha vulcânica no meio do Atlântico, a mais de 1.800 quilômetros da costa da África. Imagine o choque para um homem que havia governado vastos territórios, desfilado em Paris como imperador e ditado o futuro de reinos inteiros. Agora, ele se via preso em uma casa úmida e mal cuidada, chamada Longwood House, cercada por soldados e espiões britânicos que vigiavam cada passo seu. A humilhação era constante. Suas cartas eram lidas, suas visitas monitoradas, e até mesmo os alimentos que recebia passavam por controle. Esse confinamento foi mais do que físico, foi também psicológico. Napoleão se viu transformado em prisioneiro, não apenas dos britânicos, mas também de sua própria memória. Ele passava horas ditando suas memórias aos fiéis seguidores que o acompanharam, como o conde de Montholon e o general Bertrand, tentando garantir que sua versão da história sobrevivesse ao tempo. Esse esforço de deixar registrada a lenda napoleônica seria tão importante quanto suas vitórias em campo de batalha. Santa Helena não era um lugar acolhedor. O clima era úmido, instável, com ventos fortes e neblina constante. As paredes da Longwood House, onde Napoleão viveu, eram descritas como frias, mofadas e nada adequadas para um homem de sua posição. Muitos relatos mencionam que ele reclamava frequentemente das condições insalubres e do descuido britânico. Os jardins ao redor, embora belos, não eram suficientes para compensar o isolamento brutal. Napoleão não podia sair sem ser seguido de perto. Guardas o observavam em cada caminhada. Esse constante estado de vigilância foi corroendo seu espírito. Ele, que havia comandado exércitos com centenas de milhares de homens, agora precisava pedir permissão até para se deslocar alguns metros além de sua residência. Esse ambiente, segundo médicos da época, teria contribuído para o agravamento de sua saúde. Longwood House não era apenas um exílio, mas um lento castigo. Muitos de seus acompanhantes mais próximos também se queixavam de problemas de saúde, reforçando a ideia de que o clima da ilha e as condições precárias eram verdadeiros inimigos silenciosos.
Os primeiros sinais de declínio começaram anos antes de sua morte, mas se intensificaram nos meses finais. Napoleão sofria com fortes dores no estômago, náuseas constantes, perda de apetite e um cansaço que não condizia com a energia que o caracterizava nos tempos de glória. Registros médicos britânicos apontaram que ele poderia ter câncer no estômago, a mesma doença que teria levado seu pai. Porém, outros detalhes chamam a atenção. Queda acentuada de cabelo, fraqueza extrema e até descoloração da pele. Esses sintomas fizeram nascer uma teoria polêmica, a de que Napoleão estaria sendo envenenado lentamente, possivelmente com arsênico. Essa hipótese ganhou força no século XX, quando análises de fios de cabelo atribuídos a Napoleão revelaram níveis elevados de arsênico. Isso abriu espaço para especulações sobre uma possível conspiração. Afinal, sua sobrevivência, mesmo em cativeiro, ainda era uma ameaça à estabilidade da Europa. Mas a grande dúvida permanece. Teria sido intencional ou resultado do contato com produtos químicos usados na pintura e conservação da própria Longwood House? Nos 2 últimos dias de vida, Napoleão estava extremamente debilitado. Sua voz falhava, mas ele ainda tentava conversar com os fiéis companheiros que nunca o abandonaram. O conde de Montholon registrou momentos emocionantes em que Napoleão falava sobre a França, sobre seu filho, o chamado Rei de Roma, e sobre o quanto desejava que sua memória fosse preservada como a de um herói e não de um tirano. Ele também expressou ressentimento com os britânicos, afirmando que sua prisão em Santa Helena era desumana e que sua morte seria responsabilidade deles. Em alguns momentos de lucidez, falava com clareza, em outros, delirava, misturando lembranças de batalhas com imagens de sua juventude na Córcega. Seus seguidores relataram que ele pediu para ser enterrado às margens do Sena, em Paris, perto do povo francês que tanto o amara e odiara. Esse desejo seria cumprido apenas décadas depois, quando seus restos mortais foram trasladados para os Inválidos, em 1840. Nos últimos 2 dias de vida, o estado de Napoleão era de uma fragilidade impressionante para quem havia sido um dos maiores comandantes militares da história. Sua febre aumentava, a dor no estômago se tornava insuportável e a cada hora sua energia parecia se esvair. Ele já não conseguia se levantar sozinho, dependendo inteiramente de seus acompanhantes para tarefas simples, como beber água ou se ajeitar no leito. A cena era dolorosa para seus seguidores, que haviam visto aquele homem cruzar continentes, mudar o mapa da Europa e inspirar milhares de soldados a segui-lo até o fim do mundo. Os relatos descrevem que Napoleão, mesmo debilitado, mantinha um olhar intenso, como se ainda buscasse manter a postura de imperador, mesmo em meio à morte. Seu quarto estava impregnado de uma atmosfera pesada, o som da respiração ofegante, o cheiro de medicamentos rudimentares e a preocupação estampada nos rostos dos presentes. Cada tosse ou gemido era um lembrete de que o fim se aproximava. Alguns notaram que, em seus delírios, Napoleão parecia reviver momentos do passado, murmurava nomes de batalhas, chamava por oficiais mortos há anos e, em certos instantes, parecia acreditar estar novamente no comando de um exército. Esse fenômeno, comum em doentes terminais, reforçou a imagem de um homem que, mesmo diante da morte, jamais abandonou sua identidade de líder e estrategista. Chegou então o 5 de maio de 1821. O clima em Santa Helena estava nublado e frio, como se a própria natureza tivesse decidido acompanhar o tom da despedida. Napoleão estava cercado por aqueles que permaneceram fiéis: Montholon, Bertrand, Marchand e alguns criados. A manhã foi silenciosa. Ele já não falava, apenas respirava com dificuldade e seu olhar alternava entre momentos de lucidez e longos intervalos de inconsciência. Pouco antes do meio-dia,
Napoleão abriu os olhos e murmurou algo que seria registrado como suas últimas palavras: França, Exército, Joséphine. Uma frase curta, mas que carregava um peso enorme. Ele evocava seu país, a força que sempre o sustentou, seu exército que o levou à glória, e Joséphine, seu primeiro amor e companheira, mesmo após o divórcio. Essas últimas palavras, se autênticas, mostram um homem dividido entre o poder, a pátria e a lembrança íntima de quem marcou seu coração. Por volta das 17h49, seu corpo cedeu à doença. Napoleão Bonaparte, o homem que nunca havia perdido uma batalha em campo, perdeu para o inimigo invisível que o consumia por dentro. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Os presentes sabiam que não apenas um homem havia morrido, mas um mito havia se consolidado. Pouco antes de sua morte, Napoleão ditou um testamento que ainda hoje é um documento histórico de grande relevância. Nele, declarou o desejo de ser enterrado às margens do Sena, para que pudesse descansar junto ao povo francês. Reafirmou seu amor pela França e pela glória que acreditava ter dado ao país. Também distribuiu bens e lembranças pessoais a seus seguidores leais, como forma de gratidão por sua fidelidade durante o exílio. O documento reforçava sua visão de si mesmo como um herói injustiçado pelos britânicos. Ele os acusava de terem sido responsáveis por seu sofrimento em Santa Helena e parecia querer transformar sua morte em mais um ato político, como se dissesse: mesmo morto, ainda sou vítima da opressão estrangeira. Esse testamento se tornou parte essencial da construção da lenda napoleônica. Décadas depois, quando seus restos mortais foram levados para Paris, a população o recebeu como um herói nacional, demonstrando que seu desejo de ser lembrado não apenas como um tirano, mas como um líder, havia sido atendido. A morte de Napoleão, oficialmente registrada como câncer no estômago, nunca foi unanimidade. Para muitos, os sintomas não eram compatíveis apenas com essa doença. No século XX, análises químicas de fios de cabelo atribuídos a ele revelaram altos níveis de arsênico, alimentando a teoria de envenenamento. Alguns acreditam que os britânicos poderiam ter orquestrado sua morte para garantir que ele nunca mais ameaçasse a Europa. Outros sugerem que rivais internos, ou até mesmo seus próprios seguidores, poderiam ter tido motivos para envenená-lo. No entanto, uma explicação alternativa é que o arsênico poderia ter vindo do ambiente. As tintas usadas em Santa Helena continham esse elemento, e a exposição prolongada poderia ter causado o envenenamento sem que houvesse uma conspiração. Por outro lado, os registros médicos descrevem sintomas que também são compatíveis com doenças tropicais, como malária ou febre tifoide. Essa mistura de hipóteses fez da morte de Napoleão um enigma histórico. Até hoje, pesquisadores discutem se ele foi vítima de conspiração, doença ou mero acaso. Mas talvez o mais importante não seja a resposta, e sim o fato de que o mistério mantém viva a curiosidade em torno de sua figura. A morte de Napoleão em 1821 não apagou sua influência. Pelo contrário, transformou-o em uma lenda. Em 1840, quando seus restos foram transferidos de Santa Helena para Paris, a França o recebeu com uma cerimônia monumental, digna de um imperador. Multidões o aplaudiram, e o governo francês aproveitou o momento para reacender o nacionalismo e reforçar a imagem de Napoleão como símbolo de glória. Hoje, ele descansa no Dôme des Invalides, em Paris, em um dos túmulos mais visitados da Europa. Sua história continua inspirando livros, filmes e debates. Para uns, ele foi um tirano que sacrificou milhões em nome de sua ambição. Para outros, foi um gênio militar e reformador que modernizou a Europa. Mas ninguém nega: Napoleão Bonaparte é um dos personagens mais fascinantes da humanidade. E é assim que terminamos esta jornada pelas últimas 48 horas de sua vida.
Um homem que começou como um jovem oficial da Córcega, que se tornou imperador da França e que terminou seus dias em um quarto úmido e frio, cercado por lembranças e mistérios. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever em Segredos da História. Aqui contamos os últimos momentos e as curiosidades mais intrigantes dos maiores líderes da humanidade. Até o próximo mistério.